no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos a Constituição Federal, que está no topo, né? A Constituição Federal que está no topo, e abaixo dela nós temos todas as outras leis. Todas as leis têm que estar de acordo com a Constituição. Se uma lei não estiver de acordo com a Constituição, ela será considerada inconstitucional. Então, alguém entendeu que esta norma não estava de acordo com a Constituição. Este alguém, então, entrou com uma ação para dizer, senhor STF, olha essa norma aqui e veja se ela não é inconstitucional. Porque quem vai declarar se a norma é constitucional ou não é quem? O STF. Então, o STF recebeu essa ADIM e analisou esta ADIM para determinar se aquela norma era ou não inconstitucional. E o que foi que a ADIM respondeu? Ou o que foi que o STF respondeu? Que essa norma ela é constitucional. O STF entendeu que ela é constitucional. Joia? Então, em casos de perícias em meninas e adolescentes, em caso de agressão sexual, tem que ser mulheres, peritas mulheres. Ricardo Molina, né? Tem outro também, jovem, que, se não me engano, eu falei até o nome dele semana passada, Geraldo Prado, né? Que também é um grande nome nessa área. Tem até livros. Quem começou a falar sobre cadeia de custódia foi ele, mas Ricardo Molina é outro, né? Participa bastante. Tudo bem, gente? Tranquilo? Acho que essa informação também é bem interessante para vocês. E aqui nós finalizamos essa nossa parte de cadeia de custódia referente voltado mais para análise material. Agora eu quero conversar com vocês sobre uma outra coisa, que é a parte digital. Tá? Pronto. Pessoal, tá aparecendo para vocês, não dá? Só me confirma aqui no chat, por favor. Ok, para mim tá Pronto. ok. Valeu, Job, Poliana. Obrigado, gente. Pronto. Então vamos lá. Veja, é, nossa atuação profissional enquanto perito papiloscopista, ela ainda é muito voltada para a parte material. Mas e as provas digitais? Como que hoje nós podemos, e aqui para a gente ter uma ideia e abrir a mente, né, referente a essas provas digitais, como ela tem que ser apresentada e a importância delas para o processo penal. E até porque, Pablo, caramba, essa parte ainda vai desenvolver muito, tá? Essa parte ainda vai desenvolver muito. Porque a ideia de provas digitais e com todos os crimes que nós temos hoje, crimes cibernéticos, é fundamental que exista uma cadeia de custódia para se analisar estas perícias. Para realizar esta perícia no computador, no celular, em qualquer tipo de meio de prova digital. E é isso que a gente vai ver aqui a partir de agora. Então vamos lá. Primeiro, o que são provas digitais? Provas digitais são dados armazenados, transmitidos ou gerados em formato eletrônico, que podem ser utilizados para demonstrar a verdade dos fatos em um processo penal. A sua característica principal é a imaterialidade, exigindo métodos específicos de coleta e análise para garantir sua integridade e autenticidade. Elas representam um universo vasto de informações que podem ser cruciais para a elucidação de crimes na era da informação. Então, veja, a prova digital, ela é hoje um meio de prova, é uma espécie de prova documental, só que no estilo digital. Tá? E ela é amplamente, deixa eu botar aqui um negocinho para você. E ela hoje é amplamente compreendida como essa subespécie, conforme o artigo 232 do CPP. Significa, em sua essência, ela se enquadra na categoria de papéis e quaisquer outros escritos. A sua natureza eletrônica impõe peculiaridades que exigem adaptação dos métodos de coleta e análise, garantindo sua cadeia de custódia e inviolabilidade. Quer ver uma coisa interessante, gente? Nós temos o seguinte, o crime, o local de crime, como é que começa um crime? Com a notícia crimes. Pronto. Quando existe lá um corpo na rua, é fácil a gente entender que ela existe o crime. Pô, tem um corpo ali, ó.
Aí a pessoa vai, liga para a PM, avisa que visualizou um corpo, vai um batalhão da PM, vê que tem um corpo, aciona a SICOM, e aí a gente manda a perícia para poder analisar e o corpo. Mas como for crime digital? E aí vamos pensar em pornografia infantil, tá? Armazenamento e divulgação de pornografia infantil. Percebe como fica mais complicado ainda você fazer essa análise? Aí vamos pensar na primeira etapa, nós temos o reconhecimento, né? O isolamento. Pronto, vamos fazer o isolamento. Como é que a gente faz o isolamento nesse caso? Vamos pensar então que existe uma pessoa que está no seu notebook ou no seu computador com material armazenado. Pronto, como é que a gente vai fazer isso? Veja que aí primeiro, vai acabar vindo a necessidade de participação do judiciário. Vai precisar ter participação do judiciário. Por quê? Porque o judiciário ele tem que autorizar que alguém entre na casa da pessoa para poder fazer análise naquele computador. Veja como é diferente e muito mais complicado. Claro que existem aqui vários. Para a autoridade judicial entrar, já existe um andamento de investigação policial. Já existe uma investigação judicial que tem indícios de que possa existir um crime na casa daquela pessoa, naquele computador ou naquele celular. E aí manda o juiz diz o seguinte: olha, então a autoridade policial vá lá e realize a busca e apreensão. Então, o que é buscar e apreensão? Ele vai entrar na casa da pessoa e vai pegar o computador ou o notebook para analisar aquele computador ou notebook. E é uma pergunta. E aí pensem um pouquinho rapidamente. Onde está a coleta? No momento, e pense você aí rapidamente. Digamos que você é a autoridade policial que vai na casa desta pessoa realizar a busca e apreensão. A busca e apreensão significa chegar na casa da pessoa, abrir o notebook dela, olhar o que está lá, se encontra vestígio do crime ou não, ou pegar o computador, ou pegar o computador da pessoa, guardar no invólucro, lacrar e levar para análise pericial posteriormente. O que é que vocês acham? Coloque aqui no chat, porque a maioria é tímido, não vai te falar. Ou se não escrever, pelo menos Bem, pensa. vou O que é que falar. você acha? Fala, Poliana. Pelo que a gente tem visto nessas operações da Polícia Federal, eles entram na casa e recolhem os equipamentos eletrônicos, né? Celulares, computadores, enfim. Eles recolhem o equipamento e levam, provavelmente, para. Porque geralmente quem faz a busca e apreensão são os investigadores, né? Então, eles Uhum. pegam os equipamentos e levam para os peritos. Não é assim? Hum. Você assiste vocês assistem uma série chamada Mandaloriano? Não sei se vocês gostam de Star Wars. Eu sou da época de Star Wars, gente. Eu adoro Star Wars. Então, Star Wars tem um universo e um dessas séries chamado Mandaloriano. Não sei se conhece, mas tem uma frase deles que diz assim: como deve ser, né? Como deve ser é isso, né? Como é que deve ser? Pegar o material, coletar o material, ele botou aqui na ideia de coleta, e levar para análise. Só que sabe o que é que se perde aí? Sabe o que é que se perde nesse momento? O flagrante. No momento que se leva para análise, já passou a parte do flagrante, porque a análise vai ser realizada lá. Então, o que é que alguns juízes estão fazendo? Concedendo a busca e apreensão e análise in loco, para que possa abrir o computador e, naquele momento de abrir o computador, verificar se existe o vestígio do crime ou não, para poder realizar a prisão em flagrante. Olha que onda. A DGI, se é certo ou errado, que tem que alegar isso, vai ser lá na cadeia de custódia. O que é que eu fosse, o que é que se eu fosse advogado, o que é que o advogado faria? Houve quebra de cadeia de custódia, porque essa análise não deveria ser feita realizada na casa da pessoa, e eu tá lá. Entende? Mas e como é que o judiciário tem feito? Alguns aceitam e outros não aceitam esse tipo de análise. Alguns aceitam essa análise em loco e outros não têm aceitado. Mas é algo que ainda está, como eu disse para vocês, é algo que ainda está desenvolvendo. O problema, permitam chamar de problema, né, de levar para análise posterior no, para perícia em um outro local, no departamento de polícia técnica, é justamente perder o momento do flagrante. Naquele momento você perde o flagrante e não pode realizar, vai ter que fazer a solicitação posterior. Mas percebe como é complicado? Não é uma coisa tão fácil assim. E um dos motivos um desses desafios é justamente a volatilidade.
O que que é essa volatilidade? Os dados, eles podem ser facilmente alterados ou excluídos. Tá? Então é muito volátil a ideia de prova digital. E aí eu assisti uma vez uma, uma palestra do CNJ que falava sobre provas digitais e que o apresentador falava sobre isso aqui, ó. A imagem que ele botou foi mais ou menos essa. O vestígio cibernético é como se estivesse na areia, na praia, e o mar estivesse avançando. Veja, qual a possibilidade desse nome aí, vestígio cibernético, ser apagado pelo mar? Muito grande. Aqui é a ideia de poder você ver a questão da volatilidade. É muito fácil, dentro dos dados digitais, você alterar os dados, você excluir os dados. Ah, Deja, mas existem algumas maneiras de fazer. Sim, como existem maneiras também de você camuflar, né? Então, é e aí permite utilizar uma outra expressão, apenas para a gente poder diferenciar especialistas, peritos, para especialistas, especialistas que não seguem a lei. Então, malmente utilizado, né, de forma equivocada de algumas maneiras, mas permite utilizar a expressão hackers, tá? Hackers como especialistas em crime, em crimes digitais. Então, um hacker, ele pode justamente camuflar de diversas maneiras que nem eu sei, tá? E que especialistas também não sabem. Tanto que consegue invadir, gente como consegue invadir coisas referentes a bancos, consegue invadir coisas referentes de casas de criptomoedas. São monstros digitais e aí monstros que têm uma cabeça incrível. Se fosse uma cabeça voltada para o bem, caramba, seria maravilhoso. Mas outros, quais são outros desafios? A manipulação, risco de adulteração e falsificação exigindo perícias complexas, acesso remoto, dificuldade de obter dados de servidores estrangeiros ou plataformas criptografadas, e nuvem anonimato, desafios na identificação de usuários e na localização física de dados. Em vez de um dos grandes problemas hoje de não vou entrar aqui no mérito se Alexandre de Moraes está certo ou se está errado, tá? Aqui nossa discussão aqui não é política, nós estamos falando de discussões técnicas jurídicas e técnicas policiais. O, um dos grandes problemas que Alexandre de Moraes sofre hoje, um dos grandes embates, é porque o caso do antigo Twitter, né, que agora é o X, né, o X. Ah, porque aquele. Qual é o nome dele, gente? Do X, que eu esqueci agora? Um dos caras mais ricos do mundo. Elon Musk. Elon Musk, né? Elon Musk, ele simplesmente achava que não poderia, não deveria bloquear determinados perfis. é, Bloquear determinados perfis, que tudo é voltado, à legislação deveria ser americana, que a legislação americana não deveria respeitar a legislação interna do país, já que a criação do X a instalação do X está nos Estados Unidos e não é bem assim, percebe? Então, hoje, inclusive, você entra no WhatsApp, você tem lá dizendo que as mensagens são criptografadas, né? Mensagens são criptografadas. Hoje, o judiciário todo sabe, a polícia sabe, que dois grandes fluxos de crime digitais acontecem pelo Telegram e pelo Discord. Não sei se vocês também conhecem o Discord. Pelo Telegram e pelo Discord, né? E por emuladores, né? E por emuladores. Emuladores são aqueles aplicativos que você já pode ter usado alguma vez. Eu lembro agora do Torrent. Torrent é um tipo de emulador, né? É aquele que você tem um arquivo em casa. Antigamente, lá na adolescência, eu usava muito para baixar filmes, né? Errado também, mas naquele tempo, e só para ficar claro que está sendo gravado, eu era adolescente, eu era inimputável, tá? Agora eu não faço mais, desde antes, eu não faço mais isso. Mas é, o que é que você faz? Você baixa um filme, tá? Sei lá. Baixa um filme lá XYZ. E no momento que você solicita baixar o filme, ele vem P2P. Ele pega uma parte do filme da casa de uma pessoa, uma parte do filme da casa de outra, uma parte do filme da casa de outra, uma parte. Pronto. Ele vem por partes. Tá? Então você não pega de uma única pessoa, ele pega de várias pessoas aquilo e baixa para o seu computador aquele material. Tá? Essa é a ideia esses são os emuladores. Né? Ah, e logo também parei de usar, que meu pai proibiu, mas proibiu principalmente por causa dos vírus, né? Se você pegava vírus de um, vírus de outro, ficava com a máquina cheia de vírus. Mas essa é uma grande dificuldade.
Então, veja que você pegar uma pessoa. Aí vamos voltar para a ideia de pornografia infantil. Estava vindo o caso agora, recentemente, em que a pessoa armazenava vídeos de filmes pornográficos em que crianças, que não eram adolescentes, eram crianças mesmo envolvidas no ato libidinoso. E que só aquela pessoa tinha 1.500 e poucos vídeos. A pessoa não tinha, a pessoa tinha no seu computador lá 1.500 e poucos vídeos? Não. Ela assistia, apagava, mas com rastro digital, né? Então eles conseguiram encontrar um rastro daquele vídeo, recuperar aqueles vídeos, então tinha 1.500 e poucos, não todo o vídeo, né, claro, mas tinha 1.500 e poucos registros daqueles vídeos no computador daquela pessoa. Mas o seguinte, Poliana, ele baixava esses vídeos pelo emulador, tá? Baixava os vídeos pelo emulador. E esse exemplo que eu dei agora de vocês, a pessoa abrir o computador na casa da pessoa e olhar, é esse caso que eu estou falando para vocês aqui agora. É, ele baixava de diversas pessoas, de diversos locais, e aí o problema é você encontrar esses outros locais, mas o maior problema ainda é achar quem fez o vídeo. O maior problema ainda é achar quem fez o vídeo. Você encontra a pessoa ali que armazenou, porque quem fez o vídeo, geralmente o vídeo, e aí eu posso dizer que eu já, em alguns processos, eu vi, infelizmente, tive que ver esses vídeos, não aparece o rosto da pessoa. Aparece o corpo da pessoa no ato libidinoso, mas não aparece o rosto da pessoa. E não aparece porque está camuflada, não quer dizer que a gente vai pensar que está borrado, né? Quando está borrado, existem alguns processos digitais que dá para desborrar o rosto e visualizar. Não, o rosto não aparece hora nenhuma. Então fica extremamente difícil você identificar aquela pessoa. Mas vamos lá, tá? Contando só alguns casos. Então, existe uma evolução, né, que tem ocorrido referente a isso. Uma das evoluções é o pacote anticrime, tá, que fala sobre a cadeia de custódia e da importância de cadeia de custódia para o material digital. E o CNJ. O CNJ também tem auxiliado bastante, fazendo o quê? Emitindo resoluções e recomendações para orientar magistrados e serventuários sobre o uso e a gestão dessas provas. Como eu disse para vocês, gente, é tudo muito novo. E é tão novo, Mário, que acontece o seguinte: se hoje o Congresso parar para discutir sobre isso, sobre uma legislação específica para provas digitais, hoje, agosto de 2025, no momento que terminar essa discussão, essa norma já está ultrapassada. Porque a evolução digital é muito rápido. Gente, pega o chat GPT, né? Pega a ideia de chat GPT. Tudo muito rápido. E aí, eu vou até. Imagine, quem imaginou, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês rapidinho. Rapidinho mesmo. É, isso eu encontro aqui fácil. Quem imaginou, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui o vídeo para ver se vocês estão vendo. Eu trabalho de escola de meu filho e eu criei essa imagem. Eu criei essa imagem, ó, pô, em anime. Vocês acham que pode ter feito isso também, mas eu criei aqui a imagem minha e meu filho no anime, ou só com o chat GPT. Não faço, não sei fazer nada. Gente, até hoje eu desenho com palitos, né? Aquele negócio de desenhar bolinha, palito, palito, palito. Eu só desenho assim. Mas hoje a evolução digital está tão grande que se você hoje criar uma norma para provas digitais, daqui a 6 meses que terminar essa discussão, daqui a um ano, já vai estar ultrapassada. Esse é o grande dificuldade de você criar normas dentro da prova digital. Tá, mas e aí, apenas para a gente também elucidar e ficar claro, o projeto de lei, ou, desculpa, o pacote anticrime, ele reforçou a importância da integridade da prova, desde sua coleta até a sua apresentação em juízo, fundamental para o ambiente digital. Existe o incentivo à especialização de peritos e uso de ferramentas forenses para análise e validação de dados eletrônicos, e alguns artigos foram interpretados como facilitadores para obtenção de provas digitais, como acesso a registro de logs e dados de conexão. E a gente vai ver algumas dessas coisas daqui a pouco. Nós temos uma resolução importante no CNJ, que é a 356 de 2020. Ela regulamenta o uso de videoconferências para autos processuais
incluindo oitiva de testemunhas e interrogatórios, gerando provas digitais de áudio e vídeo. Então, são videoconferências para atos processuais. Inclusive, hoje, gente, vocês sabem que para você ter, existem diversos casos hoje que é feito todo por videoconferência, né? Todo por videoconferência. E é, não sei se vocês sabem também, a oitiva de criança, de crimes contra criança e adolescente, ela é feita não pelo juiz. Então, por exemplo, uma criança, uma criança sofreu um crime, é permitido utilizar abuso de menor. Então, ela foi chamada, intimada para depor em juízo. Quando ela vai para depor em juízo, não é o juiz que faz a inquirição da criança, não é o juiz que faz a inquirição. Hoje, quando você vai na vara de crime contra a infância em criança e adolescente, existe um local específico daquela criança, para a criança, em que ali vai geralmente um psicólogo, um assistente social, conversar com aquela criança e primeiro ela faz toda uma abordagem de acolhimento e tudo mais, para depois começar a conversar com a criança e dentro dessa conversa realizar os quesitos que foram solicitados pelo juiz, pelo Ministério Público, pela defesa, que estão em uma outra sala assistindo aquela conversa que está sendo realizada na sala com a criança. Entendeu? Então, a criança está numa sala, juiz, Ministério Público e defesa está em uma outra sala assistindo por videoconferência aquela conversa que está sendo realizada entre a criança e a psicóloga, geralmente psicóloga, geralmente assistente social, mas pode ser o psicólogo assistente social. E por que isso? Porque quem tem mais condições técnicas de conversar com a criança. E eu já vi, gente, eu já vi. Quando não era assim, né? Quando não era assim, um membro do Ministério Público, falando de um caso de abuso de menor mesmo, perguntou para uma criança, para uma menina, o que foi que aconteceu. E a menina disse que, e aí permitam-me estar, como foi apresentado no caso, que que o padrasto havia colocado, não foi basicamente esses termos, mas foi algo assim, tá? Que havia colocado o pitinho dele dentro da borboletinha dela. Ela falou da forma que ela era uma criança, né? E aí aí o membro do Ministério Público foi e perguntou: E você gostou? Gente, isso aí, quando ele perguntou isso, o juiz ficava matando em cima do membro do Ministério Público, né? E não é uma pergunta que vai se fazer a ninguém referente a isso, principalmente no caso de um abuso, tá? Mas, em virtude disso e diversas outras circunstâncias, constatou-se que o juiz tem aptidão técnica para analisar provas e julgar, o Ministério Público tem sua aptidão técnica, a Defensoria, mas não para conversar com a criança, isso é uma outra coisa. Tá? Por isso que hoje é bem diferente a inscrição de criança. Nós temos ainda outras recomendações, orientações para a correta utilização de sistema de gerenciamento de dados processuais eletrônicos e a garantia da autenticidade das provas digitais. Nós temos hoje projetos e grupos de trabalho para discutir a adequação da justiça à era digital e as melhores práticas na coleta e valoração das provas eletrônicas. Tudo isso sob a tutela do Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos lá. Nós temos hoje, dentro dessa era digital, nós temos uma definição mais abrangente e relevância dentro dessa ideia de provas, né? A era digital ela transformou a natureza das evidências no processo penal. As provas digitais, antes consideradas um campo incipiente, tornaram-se elementos cruciais para a elucidação de crimes, trazendo consigo uma série de particularidades e desafios que exigem atenção e conhecimento especializado. Nós temos hoje informações armazenadas ou transmitidas eletronicamente que são passíveis de análise forense e essenciais também em crimes cibernéticos e até em delitos tradicionais, como homicídios e roubos. Gente, que não viu um caso já antigo de um. Esse foi nos Estados Unidos, né? Mas se eu não me engano, não era um adulto, foi um adolescente que roubou centavos de não sei quantos milhões de pessoas, né, e ficou milionário por isso. Foi um caso muito, muito debatido na época. Veja, ele isso não foi um roubo, né, foi um furto, né? Ele furtou centavos das pessoas. Então a pessoa às vezes não percebe que tem centavos soltando na sua conta, e isso aí fez ele ficar milionário. Só que aí foi pego, né? Mas vamos lá. Existem diversas fontes
que deixam marcas como provas digitais. E aqui vai apenas alguns exemplos, tá? Apenas alguns exemplos. Prints e capturas de tela. São imagens que registram conteúdo de telas de computadores ou celulares, frequentemente utilizados para demonstrar ameaças ou comunicações ilícitas. Nós temos também e-mails e mensagens. São conteúdos de caixa de entrada, mensagens SMS e principalmente conversas em aplicativo como WhatsApp e Telegram, que revelam intenções e planos criminosos. Arquivos de áudio e vídeo, gravações que podem ser encontradas em celulares, câmeras de segurança ou plataformas de mídia social, cruciais para a identificação de suspeitos ou a comprovação de atos. GPS, que são registros de deslocamentos fornecidos por smartphones, veículos ou dispositivos de rastreamento, úteis para vincular um indivíduo a uma cena de crime. Então veja que aqui são alguns poucos elementos, mas que nós temos referente a isso. Aí eu me lembrei aqui uma vez de uma coisa. Uma vez eu recebi uma multa, tá? Carinhosamente recebi uma comunicação da Trans Salvador, né, que era uma multa para pagar uma multa por passar na Bonocô um determinado horário, em determinada localidade ali pela Bonocô. E tirar uma foto, só que a foto estava extremamente borrada, a placa estava borrada, eu não conseguia constatar a placa. Só que o que foi que eu aproveitei para fazer? Eu entrei naquele horário, eu sabia que eu não estava ali, que eu estava, que se eu não me engano, estava no shopping. Aí eu falei, como é que eu vou provar que eu estava no shopping naquele horário? E aí eu lembrei que fiz compras no shopping. Entrei no meu celular, baixei os comprovantes, daquele, inclusive tinha um perto do horário, era questão de 5 minutos, né? Uns 5 minutos antes ou depois, mas eu provei que antes do horário eu tinha feito uma compra e depois do horário eu tinha feito uma outra compra. Foi a compra as compras mais importantes que eu já fiz, porque me salvaram de ter que pagar uma multa na Trans Salvador. Eu baixei aquele comprovante, anexei ao meu recurso e, eles liberaram da multa, né? Viram que estava errado. Então aqui algumas outras fontes de evidências digitais. Arquivos em nuvem, então nós temos o Google Drive, iCloud, Dropbox e tantos outros. Registro de IP, que é o registro de protocolos de internet, que identifica os dispositivos conectados à rede, essenciais para rastrear a origem de atividades online. Então, você sabe que todo computador ele tem um registro de IP e dá para você localizar aquela pessoa. Claro que existem outras formas, a forma mais simples de você mudar o IP é através de uma VPN, né? Você já muda. Então, vejo que realmente é uma dificuldade muito grande dentro do mundo digital. E dados de servidores, né? Logs de acesso, metadados, informações armazenadas em servidores de websites, e-commerce e outras plataformas online. Isso aqui eu já falei com vocês, vamos lá. Existe um boletim do IBCCRIM, o IBCCRIM é o Instituto Brasileiro Criminal, tá? Eu sei de outra coisa aí, mas é o Instituto Brasileiro Criminal. E que ele diz o seguinte: a cadeia de custódia digital deve preservar tanto o dispositivo físico quanto os dados digitais, pois são independentes em sua manipulação. Isso aqui ressalta a dualidade da prova digital. Ele é fundamental produzir o hardware que a contém e, simultaneamente, garantir que os bits e bytes não sejam alterados. Qualquer falha na cadeia pode comprometer a admissibilidade da prova. E aqui está a dificuldade grande, gente. Porque o que se faz hoje? Deixa eu ver se já botei logo aqui na frente. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas o que os peritos fazem hoje? Eles pegam, fazem a coleta, então vamos pensar no notebook, né? Coleta o notebook, e aí leva o notebook para ser periciado. Abre o notebook e tira o HD ou o SSD, né? Nós temos dois tipos de memórias físicas no computador, que é o HD e o SSD. Ele retira aquele HD ou SSD, permite chamar HD. Ele retira o HD. Quando ele retira o HD, ele faz uma cópia daquele HD. Daqui a pouco a gente vai ver aqui algumas técnicas que é utilizada, tá? Mas eles fazem uma cópia daquele HD. Por que ele faz uma cópia do HD? Porque ele vai guardar aquele original, vai ficar lá guardadinho, depois vai armazenar tudo aquilo e vai utilizar só aquela cópia. Tá? Por que vai utilizar aquela cópia? Porque se houver qualquer perda, extravio deste documento que eles criaram, dessa cópia que eles criaram, ainda tem o original para poder utilizar novamente. Entende? Então ele pega todo aquele material e faz uma cópia
fidedigna àquela para trabalhar com aquela cópia e deixar o original guardado e armazenado. Justamente porque para poder preservar os dados. Isso aqui eu já comentei com vocês, tá? Esses desafios. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a ideia da cena ao crime do iCloud, tá? Veja que nós temos, e aí nós comentamos sobre a ideia de algumas etapas dentro da cadeia de custódia. Dentro dessas etapas na cadeia de custódia, nós só conversamos sobre o reconhecimento e identificação, sobre o isolamento e a preservação do vestígio, da coleta especializada, o acondicionamento, o transporte, o armazenamento seguro. Veja que quando a gente trabalha com físico e digital, isso também vai acontecer, mas de maneiras diferentes. E aí o que eu vou fazer agora é mostrar como acontece em um e como acontece no outro. Veja lá, quando a gente fala sobre reconhecimento, na perícia tradicional, o reconhecimento da prova física envolve a identificação de objetos tangíveis relacionados ao crime. Isso pode incluir armas brancas, facas, canivetes, armas de fogo e munições, vestígios biológicos, sangues, fluidos, cabelos, substâncias ilícitas, drogas, produtos químicos, pegadas, impressões digitais, fibras, tantas coisas a mais. Essa é a parte física, né? Para vestígio. E quando for digital? No ambiente digital, o reconhecimento se concentra na identificação de dados e metadados que podem ser relevantes. Isso envolve identificação de arquivos, documentos, imagens, vídeos, áudios, pastas e diretórios, aplicativos e softwares específicos, tipos de dado, seu texto binário criptografado, extensões de arquivo JPG, que é de imagem, MP3, que é de áudio, PDF, que é de arquivo, exe, que é de arquivo executável, sistemas operacionais e dispositivos conectados. Então veja que nós temos como reconhece a parte física e como é que você tem o reconhecimento aqui na área digital. Então, reconhecimento da prova digital. O isolamento. Quando a cena do crime física, o que é que acontece no isolamento? Visa proteger a cena do crime de contaminação e alterações. Isso é feito como coordenamento da área, restrição de acesso, uso de equipamentos de proteção, luvas, máscaras, documentação fotográfica e croquis da cena antes da manipulação. Tudo isso aqui serve para quê? Para isolar o crime, fazer isolamento da cena do crime. E no dispositivo digital? Aqui o isolamento também ele é crítico para evitar alteração ou perda de dados. O que que se vai fazer? Desligar dispositivos ou remover baterias, em alguns casos específicos, colocar celulares em modo avião ou Faraday bag, bloquear acesso à rede Wi-Fi, 4G ou LAN, desabilitar sincronização em nuvem. Veja o que que a gente está fazendo aqui. E está isolando aquele material. Tá? Desligar o dispositivo. Olha que coisa simples que a gente às vezes nem pensa. Desligar o dispositivo. Tirar o Wi-Fi. Tirar o Wi-Fi, tirar os dados móveis. Por quê? Porque você recebe informações, se o Wi-Fi estiver ligado, os dados móveis estiver ligado, vai receber novas informações, pode atualizar dispositivo. Então, tudo isso para quê? Para você isolar o dispositivo. Veja que aqui nós estamos isolando a cena do crime, aqui eu isolo o quê? O dispositivo que será periciado. A coleta, na prova física, nós temos o recolhimento manual, com luvas estéreis, uso de pintas, swabs, kits específicos, coleta de amostras biológicas, perícia de local para vestígios latentes, embalagem individualizada para cada item. E na prova digital, nós temos o espelhamento forense, cópia bit a bit para discos e mídias. Gente, o que que é isso? Eu acabei de comentar com vocês que faz uma cópia daquele dispositivo, daquele HD, né? No meu exemplo foi do HD. Por que faz uma cópia? Para preservar a cópia física, para aquele ali, ó, ficar guardado, armazenado, se só trabalhar com aquela cópia. Veja que o nome disso é espelhamento forense, ou também mundo chama de cópia bit a bit. Tudo que tinha naquele dispositivo vai ser copiado para o outro. Tá? Então, é um espelhamento, vai virar um espelho. Por isso que o nome é espelhamento. É um espelhamento. Você vai copiar tudo que tinha no dispositivo para o outro. Além disso, é fundamental o cálculo do hash criptográfico,
para garantir a integridade. Gente, o que que é o hash? O hash é a identidade daquele dispositivo. Todo dispositivo, todo dispositivo digital, ele tem um código hash. Esse código pode ser MD5, SH256, existem alguns códigos, né, alguns tipos. Mas todo dispositivo ele tem um código hash. Então, no momento que você vai analisar aquele dispositivo, você tem que identificar o quê? Qual é o código hash dele, tá? Inclusive, e aí só dando um um spoiler para vocês. Dentro lá do material de prova de vocês, de matéria de prova, a única coisa que eu vou cobrar sobre prova digital de vocês é isso aqui, tá? É você saber sobre o hash. Porque para a gente, nesse momento, é o mais importante. É saber que todo dispositivo digital tem sua identidade. E esse digital é através desse hash. Joia? Nós temos também análise de logs de sistema em rede, o dump forense de memória para dados voláteis e o acesso remoto seguro a servidores e sistemas em nuvens. Tudo isso aqui é a ideia de uma coleta. Acesso à nuvem é a ideia de coleta, você acessar a nuvem da pessoa para poder verificar o que é que tem dentro daquela nuvem. E, gente, só para ficar claro, ó, coloca aqui depois quem não entendeu qual o significado de nuvem, tá? De nuvem digital. Acredito que todo mundo saiba aqui, né? O que é a nuvem digital. Mas digo isso que outro dia eu estava conversando com um colega, e aí ele estava falando sobre nuvem e ele não entendia porque eu estava falando do céu, né? Então, veja, é uma pessoa que tem estudo, conhecimento, mas não utiliza a nuvem digital. Então ele não sabia especificamente o que era isso, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, só me diz, tá bem? O acondicionamento. A Oi, própria. Dejaí. Oi. Olha só, eu tenho conhecimento de tudo que você está falando. Tenho dificuldades com a área de informática, mas eu estou entendendo tudo que você está falando. Sua explicação é muito boa. Parabéns. Obrigado, Paulina. Que bom. Que bom, gente. A ideia é tentar a gente conseguir visualizar, né? Eu tenho. Minha preocupação grande, Paulina, é vocês visualizar, que aquilo que a gente vê fica fácil. O digital nem sempre a gente vê. A gente até utiliza, né? Mas não vê. Às vezes a gente não sabe que, por exemplo, a gente tem o Google Fotos, né? Às vezes a pessoa tem lá o Google Fotos e não sabe que uma parte é uma nuvem. Tem um Google Drive e não sabe às vezes que é uma nuvem. A gente até utiliza, né? Mas não sabe o que é uma nuvem. E às vezes que a nuvem fica muito fora da realidade, mas não. Tá ali no dia a dia, a gente às vezes nem vê. Mas vamos lá. O acondicionamento é a preservação da cadeia de custódia. A prova física, o acondicionamento, ela é crucial. Inclui embalagem individual em envelopes, sacos ou caixas de segurança, lacres invioláveis com numeração exclusiva, assinatura dos peritos nos lacres, etiqueta detalhada com data, hora, local e descrição do item. Inclusive, gente, eu estava falando digital, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, tudo foi feito com inteligência artificial, tá? Então, eu não procurei uma foto no Google e coloquei aqui para vocês, não, não. Foi tudo feito por inteligência artificial, todas essas que vocês encontrarem aqui, para você ver o detalhamento hoje que nós temos do meio digital, né? E no ambiente digital? No digital, o acondicionamento foca na segurança lógica e na documentação. O que é que isso envolve? Armazenamento criptográfico de dados através do AES-256, que é uma tecnologia, tá? Geração e verificação de hashes para comprovar não alteração. Olha o que eu disse para vocês, gente. Se eu pego um documento, um dispositivo, ele vai ter um hash lá, hash XYZ. Eu criei a bit, ele vai ter qual hash? Hash XYZ também, tá? Vai estar igualzinho. Por quê? Porque é aquela identidade digital. O registro detalhado da cadeia de custódia digital, log de acesso, modificações. Então, naquela cópia bit a bit, ó, quem for analisar hoje vai ser Dejaí. Dejaí, então, vai mostrar lá. Dejaí acessou lá, então log, né? Foi aberto por Dejaí na dia 8 de agosto, às 10 horas. Foi aberto por fulano de tal, dia 9, às 15 horas. E por aí vai. O uso de mídias de armazenamento forense, como write e blockers, tá? São armazenamentos, tá, gente? E aí, existe uma coisa, né? Que eu acredito que a maioria de vocês. É porque armazenamento, hoje, você quer armazenar alguma coisa hoje, geralmente a gente bota no pendrive, né? Quando coloca no pendrive, e às vezes a gente quer levar um arquivo de um lugar para outro, manda pelo WhatsApp para você mesmo, manda pelo WhatsApp para alguém, né? Mas antigamente a forma de armazenamento
E aí acredito que vocês também presenciaram algo que só deve ser encontrado agora no museu, era o disquete, né? Lembra do disquete? Ó, o disquete antigo, era o disquete. Aí o disquete virou CD-ROM, depois do CD-ROM nós tivemos o DVD, depois do DVD nós tivemos o Blu-ray, e depois do Blu-ray nós tivemos a nuvem, né? Então, basicamente hoje todo mundo utiliza nuvem como armazenamento, mas existem armazenamentos também específicos, tá? Mano, e o transporte? A prova física, o transporte é feito por malotes, físicos lacrados e identificados, transporte por pessoal autorizado e treinado. O armazenamento ocorre em salas-cofre com controle de acesso e depósitos periciais climatizados e monitorados. O armazenamento, gente, geralmente ocorre onde? Na central de cadeia de custódia. O transporte digital utiliza discos rígidos lacrados e criptografados para transporte físico, envio por rede criptografada VPN ou SFTP, com logs de envio e recebimento, e o armazenamento é realizado em data centers seguros com redundância e controle de acesso físico e lógico, e plataformas de cloud com protocolos de segurança e conformidade forense. Tudo isso, gente, para quê? Para você preservar aquela prova. Veja, o disco rígido, ele vai ser lacrado e criptografado. O disco rígido é fácil, você pegou, botou, lacrou, pronto, você está enviando. Mas veja que quando a gente fala em disco rígido, eu não falo necessariamente de uma prova digital ali. O disco rígido, ele é físico. O que é digital é o que está dentro dele. Então, o envio por rede criptografada, isso sim para mim já é prova digital. Né? É aquele que você vai utilizar VPN, SFTP. Ah, e veja que a gente utiliza uma forma de SFTP, gente, no envio de e-mail, tá? É um tipo de SFTP, um envio de e-mail. Então, existem tecnologias específicas, redes específicas, como se fosse envio de e-mail, que é chamado de SFTP. Que aí você tem log de envio, olha seu e-mail lá. Por isso que eu dei exemplo do e-mail. Olha seu e-mail. Quando você olha seu e-mail, tem lá quem mandou para você o e-mail, qual a hora que foi enviado aquele e-mail, qual é o endereço eletrônico daquele e-mail. Então é por isso que às vezes Pablo deve receber um e-mail lá de Pablo dizendo assim: sua conta na Caixa Econômica Federal vai fechar. Clique aqui agora para regularizar a situação. E aí Pablo não clica. Por que não clica? Por dois motivos. Primeiro, Pablo lembra, poxa, eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal. Por que estou recebendo e-mail da Caixa Econômica Federal? E ele vai para o segundo detalhe, ele olha quem enviou. Quem enviou está lá escrito golpista@rededegolpes.com.br. Pronto. Ele já percebeu que aquele e-mail ali veio de um local que não é nada legal. Então ele já não vai clicar naquilo ali que sabe que aquilo é simplesmente um golpe. Então, e aqui nós terminamos a ideia do transporte. Veja que tudo isso aqui, quando a gente fala de prova digital, nós passamos também por uma cadeia de custódia em que falamos do seu reconhecimento e identificação, falamos da isolamento e preservação, falamos da coleta, do acondicionamento e transporte e do seu armazenamento seguro. Tudo isso voltado para quê? Para a prova digital. Nós vimos como ocorre o teste na física e como ocorre na prova digital. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá tudo jóia? Deixa eu parar aqui um pouquinho com vocês. Quem tá aqui, deixa eu ver. Kleber, tudo bom, Kleber? Falei com você, Job, Mário, Poliana. Pronto, tranquilo. Pessoal, que bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou dar um tempinho agora para a garganta, tá? Tomar uma aguinha, esticar as pernas. São 9h45. 10h15 nós retornamos, tá bom? Para a gente finalizar o nosso conteúdo. Eu tenho uma atividade para vocês. Na verdade, tenho duas atividades. Uma a gente vai fazer aqui, a outra eu acho que não vai dar tempo. Mas vou deixar para vocês fazerem em casa, se divertirem depois. Mas daqui a pouco eu explico sobre ela, tá bom? Pessoal, Tudo 15 bem, minutos, tudo tudo bem. bem? Ok, valeu. Valeu, pessoal. Até 10h15. Até logo. Até lá.